Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue se multiplicando sobre as nossas vidas neste novo dia. E que nós tenhamos um coração sensível para perceber as manifestações, as incontáveis manifestações da graça de Deus e celebrarmos ao Senhor pela sua bondade para conosco. Sejamos instrumento para levar a sua bênção por onde quer que formos neste dia. Voltando aqui para ler Deuteronômio capítulo 29, estamos caminhando para o final de Deuteronômio. O versículo 1 é bem significativo sobre isso. Vamos ler. Deuteronômio capítulo 29, versículo 1 diz: são estes os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Desculpa, irmãos. Então, Deuteronômio é conhecido como a segunda lei. Eu venho dizendo desde o início que Deuteronômio foi pronunciado por Moisés e escrito por Moisés na fronteira da terra prometida, 40 anos depois deles saírem do Egito. Lembrem que no primeiro ano eles saíram do Egito e foram para o pé do Monte Sinai. Lá eles receberam as tábuas da lei e a lei, os mandamentos. Então eles foram para a fronteira da terra prometida. Moisés mandou aqueles espias espiar a terra, uma dúzia de espias, um para cada tribo, e 10 espias deram um relatório muito negativo, desanimando o povo. Apenas 2, Josué e Caleb, deram um relatório favorável, confiando em Deus. Resultado, o povo murmurou contra o Senhor, desobedeceu a Deus. Resultado, Deus resolveu castigar o povo e aniquilar aquela geração. E aí decretou que eles deveriam peregrinar durante 40 anos pelo deserto. E assim aconteceu, eles peregrinaram 40 anos pelo deserto. E agora eles chegam novamente à fronteira da terra prometida. Aqui eles já venceram aqueles reis, Og, rei de Bazã, e outros reis aliados, né? E agora Moisés está dando as últimas instruções para o povo antes de Moisés partir para encontrar-se com Deus para a eternidade e antes do povo adentrar a terra prometida, atravessar o Rio Jordão. E aí, então ele diz, além da lei, dos mandamentos, da aliança, o acordo que Deus tinha feito lá no Monte Sinai, agora Deus está recordando isso aqui para o povo de Israel, aqui na terra de Moabe, na fronteira da terra prometida. Verso 2. Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse: os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Lembre-se que esse pessoal que está aqui com Moisés era aqueles que tinham abaixo de 20 anos lá no pé do Monte Horebe, quando o povo foi rebelde contra Deus e teve que peregrinar 40 anos até que aquela geração de 20 anos para cima morresse. E aí Moisés continua dizendo: com os seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não deu a vocês mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Me faz lembrar as palavras de Jesus nos seus discursos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. É interessante aqui, Moisés está recordando a bênção de Deus, o cuidado de Deus, até em pequenos detalhes, dizendo que as roupas deles não se desgastaram e nem as sandálias dos seus pés. Imagine uma marca de roupa hoje que durasse 40 anos, pessoas usando sempre e andando pelo deserto, um tipo de calçado que durasse tanto, né? Pois é, Moisés está dizendo que isso foi cuidado de Deus.
Eu acabei de saudar os irmãos aqui com a graça e a paz do Senhor, pedindo a Deus que nos dê percepção para ver o cuidado, para perceber o cuidado de Deus, as manifestações da sua graça sobre a nossa vida, nesses detalhes, em nos suprir. Isso é um desafio para muitos cristãos. Estão mais reclamando da vida em vez de estar agradecendo as bênçãos de Deus, as manifestações da graça. Moisés está chamando os israelitas justamente para pensar nisso, de como Deus cuidou deles. Pare um tempo, dou uma sugestão aqui, pare um tempo para pensar na sua vida, quantos anos você tem, por onde você andou. Dá para perceber o quanto Deus cuidou de você? Você sabia que está aqui vivo porque Deus o trouxe até aqui? Verso 6, vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou Yahvé, o seu Deus. Então Deus diz, eu fiz isso por vocês, para vocês perceberem quem eu sou. Eu sou Yahvé. Deus se revelando para o seu povo no cuidado dele. Ele diz que eles não beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Durante a peregrinação no deserto não tinham como cultivar uvas. E aí Deus mostra o seu cuidado para com eles, suprir suas necessidades. Verso 7. Quando vocês chegaram a este lugar, Seom, olha, pessoal, os reis que eles já derrotaram antes de atravessar o Jordão. Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, atacaram-nos, mas nós os derrotamos. Conquistamos a terra deles e a demos por herança as tribos de Ruben e de Gad e a metade da tribo de Manassés. Já tinham 2 tribos e meia, agora estabelecido nas terras que haviam sido de Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que ficava apontando para o nascente na margem do Jordão, na margem esquerda do Jordão, que apontava para o nascente. Verso 7. Quando vocês chegaram... já lemos o 7, agora o 8. Conquistamos a terra deles e demos por herança, já lemos também. Verso 9. Sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Isso aqui é para nós também. Siga fielmente os termos da nossa aliança com Cristo, para que nós vivamos a vida abundante que Cristo veio trazer para nós. A aliança que nós temos com Cristo está descrita em Mateus 26, a partir do verso 26. Dado momento, Jesus toma o cálice e diz, se cálice é a nova aliança ou o novo pacto no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que eu beber, dizer em memória de mim. Então nós temos um pacto com Cristo. Então essas palavras valem para nós. Sigam fielmente os termos desta aliança. Siga fielmente o que Jesus ensina, o que Jesus deixa como exemplo para nós. E a promessa é para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. E aí nós traduzimos isso para as palavras de Jesus em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Para viver a vida abundante de Cristo, precisamos andar fielmente nos termos da aliança que temos com Cristo. Nós não confessamos Jesus como nosso Senhor, então obedeçamos a Ele. 10. Hoje todos vocês estão na presença do Senhor, o seu Deus. Os seus chefes e homens destacados, os seus líderes e oficiais e todos os demais homens de Israel. Moisés os havia reunido diante de si, juntamente com os seus filhos e as suas mulheres e os estrangeiros que vivem nos seus acampamentos, cortando lenha e carregando água para vocês. Verso 16, vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus. Aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, selando-a sob juramento. É a renovação da aliança feita no Monte Sinai. Para hoje confirmá-los como seu povo, para ser povo de Deus, tem que fazer uma aliança com Deus, um pacto com Deus. Para que Ele seja o seu Deus, conforme prometeu a vocês, jurou aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. E aí eu reforço, cristãos, nós temos uma aliança, um pacto com Deus. Por meio de Jesus Cristo, esse pacto é representado pelo cálice,
que representa o seu sangue. Eu vou até ler, eu parei aqui no versículo 13. Já que eu volto, vamos para Mateus, eu citei agora há pouco, mas eu quero lhes mostrar. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, Jesus está celebrando a ceia a Páscoa com os seus apóstolos. E em dado momento ele pega um cálice. E olha o que acontece. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. 27. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. 28. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Que aliança? A nossa aliança com Cristo. Não profane o sangue da aliança. Você tem um pacto com Cristo. Ande em santidade. Se em algum momento profanou o pacto, busque a Deus e peça perdão. Por que eu estou dizendo isso? Abra sua Bíblia, confira. Hebreus capítulo 10, verso 29, 28 e 29. Quem rejeitava a lei de Moisés, eu estou lendo Hebreus capítulo 10, 28 e 29. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Lemos isso lá em Deuteronômio recentemente. 29. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que fez o quê? Que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. O pecado do cristão tem esses 3 efeitos terríveis. Quais? O pecado do cristão pisa aos pés o Filho de Deus, Jesus, profana o sangue do pacto, o sangue da aliança, pelo qual o cristão foi santificado, e insulta o Espírito da graça. Deus nos estende a sua graça e a gente abusa da graça de Deus e se envereda pelo pecado. Verso 14. Não faça esta aliança sob juramento somente com vocês que estão aqui conosco na presença do Senhor, nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Interessante essa palavra. Tem paralelo com João 17, eu não me lembro o versículo, onde Jesus diz assim: eu oro não somente por estes, mas por aqueles que pela tua palavra, pelo testemunho deles, um dia hão de crer em mim. Então, a aliança tem valor para as futuras gerações, inclusive. 16. Vocês mesmos sabem como vivemos no Egito e como passamos por várias nações até chegarmos aqui. Vocês viram nelas as suas imagens e os seus ídolos detestáveis, feitos de madeira, de pedra, de prata e de ouro. E nós, cristãos, sabemos como nós vivemos no pecado antes de conhecer a Cristo. E nós vemos como é que os ímpios vivem suas vidas de pecado. 18. Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Fantástico isso aqui. Cuidado para não se amoldar ao mundo, é o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tudo a ver com esse versículo 18. Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. 19. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras deste juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar: estarei em segurança, muito embora persista em seguir o seu próprio caminho, trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. O sujeito fica se abençoando, dizendo que está tudo bem com ele, Deus, em vez de estar obedecendo a Deus, estando em desobediência, ele diz:
vai trazer desgraça sobre a própria vida, se não houver arrependimento de verdade. 20. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa, que a si mesmo se abençoou sem se submeter verdadeiramente a Deus. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Lá em Apocalipse, no finalzinho diz que quem acrescentar alguma coisa ao conteúdo desse livro, Deus acrescentará sobre aquela pessoa as pragas descritas neste livro, paralelo completo com esse versículo 20. 21. O Senhor as separará de todas as tribos de Israel para que sofra desgraça de acordo com todas as maldições da aliança escritas neste livro da lei. Aquele que se rebelar contra Deus, se afastar de Deus. 22. Os seus filhos, os seus descendentes, os estrangeiros que vierem de terras distantes, verão as desgraças que terão caído sobre a terra e as doenças com que o Senhor a terá afligido. Estamos aqui na linha das maldições do capítulo anterior, de ontem. 23. A terra inteira será um deserto abrasador de sal e enxofre, no qual nada que for plantado brotará, onde nenhuma vegetação crescerá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e Zeboim, que o Senhor destruiu com ira e furor. Todas as nações perguntarão: por que o Senhor fez isto a esta terra? Por que tanta ira e tanto furor? 25. E a resposta será: foi porque este povo abandonou a aliança do Senhor, o seu Deus, o pacto, o Deus dos seus antepassados, aliança feita com eles quando os tirou do Egito. Eles foram adorar outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que eles não conheciam antes, deuses que o Senhor não lhes tinha dado. 27. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra esta terra e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas neste livro. Cheio de ira, indignação e grande furor, o Senhor os desarraigou de sua terra e os lançou numa outra terra, como hoje se vê. Esse deusinho adocicado que o povo pinta aí, que passa a mão na cabeça do pecador, todo sentimentalzinho, isso é Deus falso. O Deus verdadeiro da Bíblia é santo e ele se ira contra o pecado. E o remédio para isso é arrependimento e mudança de vida. 29, para terminar. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Ele está dizendo, está aqui a revelação, siga o que está revelado, não se preocupe com o que está oculto, porque elas pertencem a Deus e àqueles a quem Ele quiser revelar. Então, ande segundo a palavra e que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Antes de orar, aqueles 4 pedidos. Se você gostou do conteúdo desse livro, dessa leitura, desse vídeo, dê um like nesse vídeo. Se não gostou, dê um dislike. Dá no mesmo, tá ótimo. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, X, onde você puder compartilhar, você ajuda a ter alcance dessa palavra, alcançar mais pessoas. Comente o que você achou da leitura, destaque alguma coisa, até concordando ou discordando do que eu acabei de falar. E se alguém é novato por aqui e não está inscrito, está convidado a se inscrever no nosso canal e continuar acompanhando a leitura da palavra de Deus. Combinado? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado, Senhor, pela a vida, a família, o lar, o pão de cada dia, o trabalho com que cada um ganha o sustento de si mesmo, da sua família. Obrigado, ó Deus, pelo novo dia, a nova oportunidade de viver novas experiências e ter novos aprendizados. Ó Pai maravilhoso. Muito obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento e porque o Senhor tem dirigido, protegido, suprido o seu povo. Louvado seja o seu santo nome. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, preservando a saúde de quem está saudável e restaurando a saúde de quem está doente, tocando com o seu toque curador, fazendo milagres a favor do seu povo. Mas se é da vontade do Senhor, usa os médicos, os medicamentos, as internações, as intervenções cirúrgicas segundo a sua vontade.
Opera, Senhor, na vida daqueles para os quais a medicina não tem recursos mais. Porque o Senhor é o Deus que cura todas as nossas doenças. Usa essas circunstâncias para se revelar ao seu povo, para atrair os corações para o Senhor, para demonstrar o seu amor pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, na mente e no coração de cada um, dos enfermos e dos seus familiares, que ficam preocupados com os que estão enfermos. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar de cada um dos meus irmãos, para que em cada lar haja paz, amor e alegria e todos os demais frutos do Espírito Santo. Para que cada lar seja um templo de adoração ao Senhor, para que haja harmonia entre os casais, entre os pais e os filhos, entre os irmãos. Para que os pais tenham sabedoria e autoridade para ensinar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar. Abre portas de emprego para quem está desempregado. Dê soluções financeiras para quem está endividado. Ensina o seu povo a administrar com muita responsabilidade e sabedoria os recursos que o Senhor tem confiado a cada um. Que a sua bênção esteja sobre as nossas igrejas locais, cada congregação individualmente. Que a sua bênção esteja sobre os pastores, evangelistas, missionários, líderes do seu povo em geral. Para que esses servos do Senhor, movidos pelo seu Santo Espírito, sejam instrumento para conduzir o seu povo no caminho da santidade. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore e busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor, ouça do céu, perdoe o nosso pecado, sare a nossa terra. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício em nosso lugar. E através disso o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo, de orar uns pelos outros, ó Pai. Louvado e exaltado seja o seu santo nome. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida desse seu povo, para que levemos a bênção do Senhor por onde quer que nós formos nesse dia. Na vida de todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Grande abraço a todos.